Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe qual hora que vocês vão assistir esse primeiro episódio do Papo 27, hoje com o Alex Tongo. Esse é um novo canal que a gente está lançando e vamos tratar aqui de assuntos variados. Uma mesa de bate-papo, encontros com histórias incríveis de sucesso, exemplos de vida, muito network, muita conexão entre as pessoas. Muito papo sobre empreendedorismo, cultura, solidariedade e assuntos do cotidiano. E com a gente aqui também, Luciano Castro, CEO do Grupo Impacto Contabilidade. Sejam muito bem-vindos. Meu grande amigo Alex, de anos e anos e anos. Peraí, vou me apresentar também. Meu nome é Helder Chabudé, sou músico, empreendedor e hipnoterapeuta. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Alex, me conta aí, o que você tem a dizer sobre o início do Café Caramelo? Como é que surgiu essa ideia? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? A todos que vão aí estar nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite aí do Helder, do Luciano, para esse primeiro, né, podcast P27, um projeto piloto. Então, acho que a gente fica assim até emocionado e mais nervoso do que o normal, né? Porque é o primeiro. Então, tenho certeza que desse virão muitos e muitos e vocês vão melhorar e engrandecer mais ainda do que vai sair daqui de hoje. Assim seja. Então, gente, Café Caramelo, né? Café Caramelo, ele tá aí, vamos fazer agora 10 anos, né, de fundação. É uma empresa inovadora, começou aqui na Cidade Serra, né? E as pessoas muitas vezes perguntam, cara, como que nasceu, como que criou, como que pensou no creme, né? Tem aquela frase que diz que na natureza nada se cria, né? Tudo se copia. No empreendedorismo, nos negócios, também as coisas não são muito criadas, né? Elas são aprimoradas. Então, o Café Caramelo nada mais é do que um creme de café que já existia mais de 80, 100 anos atrás. Amigos meus hoje que têm 60, 70 anos, que moram aqui, são do estado do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, eles contam que, poxa, eu já conhecia, né? Minha mãe já fazia isso em casa, aquela coisa toda, eu já tomava, e vocês inovaram, pegaram o creme e colocaram num pote, né? E começaram a comercializar. Então, a ideia da comercialização, envasar o produto, um creme inovador, que é um blend de cafés especiais aqui do estado. Nossos cafés são do estado do Espírito Santo. E a gente processa esse café não como, né, essas pessoas já conheciam aquela receita de vó, mas mais aprimorada, um negócio mais voltado aí para chegar prontinho na casa do consumidor final e ele apenas pegar o café, misturar ou na água quente ou no leite quente e tá tomando ali. Então tem várias receitas, pode fazer gelado, pode fazer bolo, tem várias sobremesas. A aplicação não é só sobre a bebida, né? Não. Tem várias formas. Na verdade, com a sua explicação, a gente vê muito assim o resumo mesmo de família, né, envolvido nesse processo como um todo, né? Então tem todo um envolvimento, uma história, né, que na verdade o café hoje reúne família, a gente se coloca em volta de uma mesa para isso e tal. E o Café Caramelo só torna isso mais gostoso, né, Helder? Muito mais. Inclusive, a gente está experimentando aqui que o Alex preparou aqui. Ele falou que não é muito fera, não, mas Muito eu já bom. estou muito satisfeito. Verdade. Estamos tomando aqui o sabor tradicional. Hoje a gente tem mais de 20 sabores, né? Baunilha, menta, chocolate, o expresso, black e o zero açúcar que lançamos recentemente. Importantíssimo esse aí. Que as pessoas já vinham cobrando, né? O consumidor vinha cobrando há muito tempo que a gente tivesse uma linha assim. E conseguimos lançar esse ano, então tá fazendo sucesso. Sem perder o sabor original do Café Caramelo. Sem perder o sabor original. Fantástico, meu irmão. Eu fiquei curioso para experimentar esse amarula. Esse aí depois a gente vai conversar. Vamos experimentar. Nenhum sabor, tanto a marula ou rum, eles não têm álcool, tá? Esse ano a gente fez uma edição especial, alcoolizada, mas foi assim, coisa muito rápida, uísque, conhaque, mas as nossas linhas não contêm álcool. Legal. Ok.
Alex, me fala sobre a sua empresa. Então, a Café Caramelo, ela é uma empresa ainda nova, está engateando 10 anos, né? Enfrentou e enfrenta todas as dificuldades como qualquer negócio que nasce pequeno, né? Que começa com pessoas, né? Idealizadores de outros segmentos, porque eu venho do segmento, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, né? Com venda ali, eu vendia coco na praia, lá em Praia Grande, se empreendendo muito cedo, e com o passar do tempo a gente foi trabalhar em empresa corporativa grande, ficamos um período, voltamos e fomos inovar na área com o Café Caramelo, que é um produto que ainda as pessoas não conheciam. Então você ia para uma reunião lá na Findes, no Sim Café, e todo mundo conhece café. Ou você tem um café em pó ou café expresso, né? Solúvel, e são milhares de marcas de café. Então a gente pega aí as principais marcas de café hoje no estado do Espírito Santo, 90% delas atuam dentro do estado do Espírito Santo, né? Poucas têm o seu produto e vende para fora. Vamos botar aí que mais ou menos 3 anos, algumas marcas grandes, sólidas do estado começaram a ir para outros estados. Então a gente tem dentro do estado do Espírito Santo muitas empresas com os cafés tradicionais, e a gente veio para inovar e com algo diferente, mas que ninguém conhecia. A Anvisa, quando a gente foi passar por Anvisa para poder fazer o cadastro, né, do nosso produto, ninguém conhecia. Então a gente é pioneiro, né? Conseguimos aí dentro desse período não só ficar dentro do estado do Espírito Santo, mas em 2 anos que a gente começou a trabalhar aqui, hoje a gente está presente em todos os estados, com exceção de Manaus, né? É uma questão logística. E o cenário da empresa, ele mudou muito. Quando foi fundado, ela cresceu muito. Começamos ali aí para a questão de exportação, começamos a testar algumas coisas. A gente tem sabores como o Expresso e a linha Black. A gente mandou para a China, e lá não é o costume, né, do chinês tomar café, e eles acharam que ficou... O nosso creme ele já é menos doce do que um cappuccino normal, né? Mais consistente, mais cremoso, mas para eles ainda era algo, primeiro que diferente e muito doce. Então, aí a gente lançou a linha Expresso e a linha Black, que contém muito menos açúcar do que a linha normal. Então, houveram vários desafios, porque é um produto inovador. A gente foi para o contexto do modelo de franquias, né? Tivemos que estudar, buscar muita parceria, Sebrae, consultores. Então a gente foi buscando tudo aquilo que a gente não sabia fazer. Porque é comum você hoje começar alguma coisa e você não domina tudo. Então você tem que ter um bom contador, você tem que ter um bom advogado, você tem que ter um bom consultor financeiro, você tem que procurar se especializar, ainda mais quando é algo que você não conhece, né? Fomos ali no início, dentro teve muita rodada de negócio, né, no Sebrae, aquela coisa toda, e a gente estava ali como uma startup, né, que é um negócio totalmente diferente, novo, com muita inovação, e a gente está aí caminhando, muitas famílias envolvidas, né, passamos por muitas dificuldades, como toda empresa passa. Desafios, né? Muitos desafios e dificuldades também, porque na pandemia foi uma loucura, né? E a gente tem que dar muito graças a Deus, porque nós passamos pela pandemia. Não, vamos chegar nessa parte da pandemia ainda, você está lá na frente. Mas o que eu perguntei sobre a empresa foi o seguinte, agora incluindo aqui o nosso amigo Luciano no papo. E no início de você começar a empreender mesmo, você teve algum incentivo fiscal? Você correu atrás disso? As portas se abriram ou fecharam mais do que se abriram? Porque hoje você é uma referência. E quando foi o começo? Como é que foi isso? Que hoje em dia o novo empreendedor consegue de facilidade em relação ao início dele, Luciano? Bom, Helder, hoje no Brasil a gente até falou disso recentemente, assim, não considero que seja um
um país difícil de empreender, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem uma diversidade de oportunidades muito grandes e de possibilidades também muito grandes. Só que a gente, como bons brasileiros, né, e como seres humanos que somos, a gente adora fazer aquela questão de transmitir a culpa. Então, muitas vezes não deu certo, ou então não foi planejado, você vai lá e terceiriza a culpa. Exatamente, sempre tem que ter um. E, então, assim, hoje, cada estado, né, relacionado até a questão mesmo por estarmos tratando de produto e mercadoria, cada estado tem uma tratativa diferente relacionada ao ICMS, mas todos eles possuem incentivos específicos. O Espírito Santo é extremamente pioneiro nessa questão que nós temos hoje. Nós temos Compete, nós fomos o berço, no passado fomos o berço dos programas relacionados à importação e exportação, enfim, temos diversos benefícios fiscais. Em relação à parte de gestão, a gente tem o Sebrae, que dá um apoio interessante, basta saber procurar, né? Basta saber procurar da forma certa, porque é aquela situação, a sua resposta, ela vem de acordo com a pergunta. Então, se você faz a pergunta errada, você vai ter a resposta, né, inadequada. Então, existe, sim, uma diversidade muito grande de benefícios fiscais para cada situação específica. A área de alimentos, né, que é a área da café, não deixa de ser uma área voltada para essa atividade específica de alimentos, então existem alguns benefícios específicos também para isso. Já que o Alex abriu um aspas ali para a questão da pandemia, a pandemia, ela teve as suas negatividades, mas ela fez com que o empresariado brasileiro avançasse 5 anos em menos de um, e um deles foi exatamente o e-commerce, né? E o Espírito Santo, enquanto gestão governamental, foi fantástico nisso, que lançou o e-commerce. Então, hoje, por exemplo, você consegue vender qualquer tipo de produto via internet, com benefícios fiscais, com situações fiscais diferenciadas, né? E com competitividade. Na nossa experiência lá na contabilidade, lá na Impacto, foi o seguinte: muitos dos nossos clientes, Alex, no início da pandemia, mas foram muitos, fizeram contato com a gente, então, não, porque eu não sei como vai dar certo e tal, não vai, e estamos com problema, estamos com isso, aquilo. A minha fala foi o seguinte: olha, vai passar. A pandemia vai passar e a gente vai estar aqui. E a gente vai precisar continuar, certo? Então, agora você tem duas escolhas. Você veste a carapuça, né, do problema e tal, né? O Magno tá aqui, não me deixa mentir. Ou você veste a carapuça disso, né, de que realmente tá ruim, tá isso, tá aquilo. Ou você se reinventa e vamos correr atrás. Graças a Deus, durante a pandemia, nós não tivemos nenhuma perda de cliente, porque todos eles que tiveram esse tipo de problema, nós abraçamos, trouxemos para dentro, fomos trabalhando cada um deles. E, assim, o nosso stories de sucesso, digamos assim, é o quê? Muitos que tinham porta aberta, vendiam por porta aberta, aprenderam a vender por aplicativo e hoje, Alex, não voltam. Nós já, principalmente fast food, principalmente a área de alimentos, mas, Luciano, não quero nunca mais trabalhar de porta aberta. Eu estou no meu melhor mundo agora. Mas isso se deu, pelo que eu estou vendo, a empatia que a empresa gerou em relação aos seus consorciados ali. Porque muita gente passou muito aperto, às vezes não podia nem pagar a mensalidade, os honorários de vocês. Sim. Então, essa troca de vocês devem ter dado uma anistia, um perdão qualquer, como incentivo, e vocês tiveram como retorno o quê? A valorização. Exatamente, a nossa valorização. Isso aí foi um trabalho fantástico que o nosso financeiro administrativo teve junto com esses clientes. Foi o seguinte: olha, para mim não importa agora se estamos em pandemia, você não está conseguindo pagar ou coisa do tipo e tudo mais. Para mim importa o seguinte: vai passar. Quando passar, eu quero você aqui. Então, esse decorrer agora não importa. A gente vai anistiar, a gente vai parcelar, a gente vai reduzir, a gente vai dar desconto e tal, a gente vai se virar. Por quê? O problema que você está vivendo, eu também estou. Entendeu? Exatamente isso. Né? Exatamente. Só é a tratativa que você dá para ela que vai te dar o resultado diferente. Lá na fábrica, a gente, quando entrou a pandemia, a gente tinha 50 distribuidores, 50 franqueados, né? E todo mundo já ficou assim: e agora? O que vai acontecer? Né? Porque começou ali os rumores, né? Começaram em fevereiro, março, até que não teve como. E o nosso cliente, né, o franqueado, eu estava na mão deles. Por quê? Eu tinha 50 clientes que me compravam, então ele que fazia a distribuição do produto. E mais de 90% deles, o canal que eles mais trabalhavam era eventos. E foi a primeira coisa que parou. Tudo. Se eles estivessem com o produto em supermercado, tranquilo. Então aquilo gerou um problema de imediato, porque eles pararam, né? Eles tinham contrato com a fábrica de que eles ganham exclusividade de uma área e eles têm que fazer uma compra, né, de produto mínima mensal. Então, todos eles pararam de fazer. Você então, ficou praticamente na fabricação.
Sim, só fabricação. Só industrializado. Fabricação e gestão do negócio e da prestação de serviço da marca. E aí nós tivemos que fechamos o negócio, demitimos todo mundo e fomos conversar. Advogados, todo mundo falava, cara, decreto falência, fecha. Porque nós viemos já de janeiro e fevereiro, são 2 meses para a gente bem inferiores à questão de faturamento, porque é verão, né? O franqueado ele acaba desfocando, tira férias, porque o nosso franqueado 100% é família, são casais, né? Então, tira férias, aquela coisa toda. E aí você vem de janeiro e fevereiro já, que são 2 meses, né, bem puxado para a fábrica, faturamento baixo. Entra a pandemia. E aí? Aí você teve que se reinventar, chamar todo mundo, conversar. Anistiamos todo mundo de fazer compra mínima obrigatória. Perdemos só um cliente que o contrato dele tinha acabado de vencer. Era o meu segundo maior cliente da rede. E ele falou, Alex, eu não tenho interesse de renovar o contrato porque eu não sei o que vai acontecer. Eu já sou aposentado e ele não quis renovar o contrato. E aí a gente teve que criar a estratégia. Bom, se eu tenho franqueado, ele está numa área que é exclusiva, só ele pode trabalhar e eu não posso vender o produto lá, eu vou ter que atacar no Brasil aquelas outras áreas onde eu não tenho um distribuidor franqueado. Então eu tinha 50 franqueados distribuidores. Em menos de 6 meses, a gente conseguiu cadastrar 230 revendedores. As pessoas que compram o produto para revender, naquela região que não tem um franqueado, igual o vendedor do Avon, Natura, né? Vende para amigo. Carneiro do Baú. E isso foi, foi alavancando o negócio. E popularizando, né? Espalhou muito mais a marca. E olha que interessante a fala dele, concluindo o que eu estava dizendo antes. Realmente foi uma forma que ele buscou de se reinventar. Então, assim, como diz o outro, se a pandemia não estivesse aí, né, não tivesse ocorrido, provavelmente a dificuldade trouxe uma solução. Exatamente. E aí agora acabou trazendo uma nova realidade. Olhamos para dentro, no início foi dificultoso, eu falo, porque se a gente tivesse começado aquele negócio, se eu não tivesse tido experiência com outros negócios, né, na minha vida, eu tive outros negócios e quando mais ou menos 14 anos que eu tinha um outro negócio no ramo de transporte, eu me fui obrigado a sair do negócio. Então, eu tive que passar a empresa, chamei um funcionário e vendi a empresa para ele e para mim focar na Café Caramelo, porque na época eu mexia também, estava na aviação, estava voando, inventei de ser piloto, aquela coisa toda. Então, nesse período, a gente se reinventou, saímos daquela condição de depender somente dos 50 franqueados que não podiam estar vendendo naquele motivo, porque ficaram assustados por causa do evento, e cada ação mais 230 revendedores autônomos. Nos reinventamos, melhoramos o negócio, a gestão do negócio, os processos, crescemos, porque a pandemia passou, hoje a gente era 50 franquias, hoje a gente fechou em 153 franquias até ontem, e 230 revendedores ainda, né? 240. E então, funcionários em torno de quanto hoje? Antes da pandemia, a gente estava com 28 funcionários. Naquela semana que estava entrando a pandemia, a gente estava reduzindo o quadro, porque eu fiz uma mudança no espaço, no galpão, e ficamos somente com o espaço, então aquilo para gerir foi muito melhor para a gente, e os funcionários também que estavam ali, acabou ficando um tempo muito obsoleto, que você conseguiu fazer uma gestão melhor, mais acompanhada. Enxugou, né? E deu uma enxugada na folha de pagamento. Hoje, aí voltamos, né? Aos poucos, hoje a gente já está com essa média de 28 funcionários novamente. Em relação a essa carga tributária em cima de funcionários, o que você me fala, Luciano? Há um retorno plausível para o investidor? Ou se a gente tivesse menos impostos em cima de um contratado, a gente poderia contratar mais e com isso aumentar a nossa produção? Então, Helder, hoje, como eu falei para você, né, hoje realmente nós temos uma realidade, né, nacional que é o seguinte, até mesmo a nível de mundo, a gente sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo, mas assim como vários outros também,
mas que assim, não dá o retorno devido em detrimento à carga tributária que é paga. Isso é um fato. Mas a gente não pode misturar os raciocínios, né? São caixinhas separadas. No quesito em cima da pergunta que você fez, o que acontece? Hoje nós temos formas de tributação no nosso país, que é o Simples Nacional, o principal deles, principalmente voltado para o pequeno empreendedor, onde você tem um benefício muito grande, né, de redução nessa carga tributária. Né? A forma de recolhimento desse tipo de tributo ela é muito, muito interessante. E a redução dela a maior dela, na verdade, é exatamente em cima da folha de pagamento. Hoje, uma empresa padrão, a carga tributária dela é 36,8% acima da folha de pagamento. A carga é cheia, certo? Quando você vai para uma empresa do Simples Nacional, isso reduz aí em torno de 8 a 9 específico em cima da folha. O restante é incluso dentro do pacote, mas nunca ultrapassa a média de 13, ok? No geral. E fora isso, nós temos também após a 13467 de 2017, que foi praticamente a reescrita da CLT, né, nós temos também N benefícios voltados para essa realidade. Um deles é a desoneração da folha de pagamento. Essa desoneração da folha de pagamento, Helder, foi uma forma em que principalmente, eu sempre visualizei desde que comecei nessa área, nesse mercado, o Alex, eu sempre imaginei o seguinte, que aquela questão de igualar as bases, né, matemática básica. Eu não posso ter uma carga tributária em cima de usando uma determinada base, né, a regrinha de conjunto Sim. mesmo. Sendo que eu tenho outra carga em cima de outra realidade. Então, assim, basicamente a desoneração ela fez o quê? Ela transformou a base da folha de pagamento e a base da tributação, né, sobre a venda ou sobre o serviço, utilizando a mesma situação. Não é mais uma parte sobre a folha e outra parte sobre a receita, não é, ela equalizou isso. Isso fez com que setores específicos e extremamente importantes para o nosso mercado, como, por exemplo, a construção civil, né? Agora, tivemos também muitos relacionados à área de mercadorias, importação e exportação, né? Voltados para essa situação também com esse benefício. Estamos com um I para ser votado agora, para ser, na verdade, iniciado em janeiro agora, que é relacionado à área da saúde. Então, sim, o governo está bastante sensível a isso. Hoje a nossa equipe econômica desse país dá uma atenção muito diferenciada em cima disso e dentro do que é possível a gente vê que é algo que tá sendo feito. E vocês acham que isso foi devido à pandemia? Assim, a pandemia reforçou. Que causou uma quebra geral de muitas empresas, um desemprego altíssimo, e esse foi uma forma de incentivo de conseguir Não. Na verdade, o que acontece? A nossa economia ela vem numa crescente há bastante tempo. Né? Ela vem numa crescente há bastante tempo. O grande problema é que hoje a mídia ela domina a informação do jeito que ela prefere, que melhor lhe convém. Então, o Brasil vem numa crescente interessante há bastante tempo. Em 2018, a gente estava assim, embicando mesmo para a coisa fluir, que é uma maravilha. Começou a vir a questão da pandemia e isso deu uma reduzida. Por quê? Porque as pessoas têm, como eu disse antes, as pessoas têm... A primeira atitude é se acovardar e realmente deu tudo errado e tal, ao invés de falar... Né? Exatamente, ao invés de se reinventar. Mas, com isso, assim, já pegou... Na verdade, o impacto disso pra gente não foi pior, porque já estávamos numa crescente muito boa. Entendeu? Já estávamos numa crescente muito boa, isso apenas continuou e se readequou, isso se reinventou. Eu, na minha humilde opinião, acredito que os próximos 2 anos vai ser algo assim, extremamente diferenciado pra gente. Por quê? Pegou-se o que já estava antes, pegou-se hoje o que tinha, o que aprendemos com a questão da pandemia e a coisa vai fluir, que é uma maravilha. Paralelo a isso, hoje nós temos uma realidade econômica assim, do cenário mundial, que a nossa equipe econômica, de novo, de parabéns, agiu lá atrás, no sentido de aumentar a taxa de juros, aumentou a Selic, levou lá em cima para quê? Para que a gente não tivesse inflação nesse momento que a gente está vivendo agora, certo? E é exatamente isso que está acontecendo. Os Estados Unidos está sofrendo com a inflação, os países da Europa também, e nós não, nós estamos tranquilos. Você mencionou desemprego, não posso esquecer, não tivemos aumento de desemprego, muito pelo contrário. Durante a pandemia? Durante a pandemia, não tivemos. Foi uma reinvenção fantástica. A mídia que fica espalhando certas coisas que assombram a população. Exatamente, a mídia faz esse tipo de situação, assombram, realmente pegam a parte da população que é massa de manobra, né, e acaba utilizando isso de forma errônea. E eu ainda te deixo um adendo ainda só para ficar no ar, para pensar. Quando se fala lá do número de empregados e desempregados, Alex, que o CAGED, né, agora o E-Social, que se libera todo mês,
certo? Tá dizendo lá o número de novos empregos e tal. E as pessoas que têm o seu devido registro, né, e que não constam o vínculo empregatício delas, não significa que essas pessoas estão desempregadas ou que estejam sem renda. Por quê? Muitas delas migraram para o empreendedorismo, entendeu? Muitas delas migraram para o assunto do nosso próximo podcast, que é exatamente o MEI, né, Magno? Que nós vamos falar hoje à noite. Então, assim, a mídia, ela é tão, assim, complexa nesse quesito, ela é tão... manobra tanto a população nesse quesito que ela não coloca esse ponto de vista, entendeu? Então existe sim esse crescimento, é visível, né? A gente vê isso no nosso dia a dia e assim sucessivamente. E a informação, né, ela, quando ela é mal dada, seja por meio de comunicação ou em qualquer esfera, né, ela causa o que causou na pandemia, porque a gente teve ali de imediato mais de 600, 700 mil empresas falidas, fechadas, né? Então o empreendedor também, ele se apavora, ele fica preocupado, ele quer... Quando eu me deparei com o problema, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Zerou tudo, não tem faturamento e tal, mas peraí, se eu tenho um produto, eu comecei do zero e o negócio virou o que virou, agora com toda a estrutura e sabendo fazer como eu fiz, eu vou começar do zero de novo. Mas o que você falou, que você na época que entrou na pandemia, você era piloto, já tinha outras coisas, você é um mega empresário, na minha concepção. Aquela metodologia de nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto. Você aplicou em outros segmentos, né? Isso é bíblico, né? Salomão foi o homem mais sábio, mais rico, né? Estima-se aí que a fortuna dele foi avaliada em, acho que 3 trilhões de dólares, se fosse por dias de hoje, né? Uhum. E ele fala isso em Provérbios. Você não deve colocar, apostar tudo em uma coisa só para ter somente uma renda. Você precisa arriscar em outros negócios. Diversificar. Quando comecei o Café Caramelo, veio também de uma dificuldade que eu estava passando no meu outro negócio, 14 anos, 10 anos já de empresa, mas eu tinha um contrato que representava mais de 70%. Eu vivenciei isso lá atrás. Tinha um contrato que representava mais de 70% do meu faturamento. E quando eu perdi aquele contrato, eu tive que demitir e tal. A empresa continuou, né? Mas, aí na pandemia, aí já eu tornei a viver a mesma coisa. Eu estava com 50 clientes, mas que só trabalhavam um canal de venda. Ninguém imaginava a pandemia. Eu tinha 50 clientes, não era um, mas só trabalhava um canal de venda. Então, diversificamos, então tem coisas novas também que está vindo aí. Vários canais de negócios dentro da Café Caramelo que estão começando a se ramificar. Uma colocação, Helder, em cima disso, e Alex, não é uma crítica, né, mas é importante como essas situações, né, elas fazem a diferença, porque muitas vezes aquilo ali tá na nossa cara, né, tá ali realmente no seu dia a dia e tudo mais, e a gente simplesmente, não vou dizer não ver, a gente escolhe não ver. Né? A gente escolhe não ver, e é a mesma situação, voltando novamente na questão da pandemia, né? Eu cito muito isso no meu dia a dia, independente como eu disse para você que eu tenho algumas pegadas comigo que eu não gosto de, algumas palavras eu evito, porque eu acredito muito nessa questão de energia e tal, de momento. Então assim, comigo não tem essa, é difícil, é dificuldade, é isso e aquilo, cara, é desafiador, é diferente, então a gente vai para cima, não tem essa, olha, hoje eu não acordo bem todo dia, né? Só acordo lindo todo dia, o resto não dá, né? Só acordo lindo todo dia, mas o resto não tem como. Mas, tipo assim, tem dia que você acorda que você não quer... Um novo pra você. Não, eu tenho vários lá em casa para não confundir nenhum. Então, assim, tem dia que você acorda que realmente você não tá bem. Mas aí eu falo sempre o seguinte, cara, qual a escolha que você tem? Levanta e mete o pé. Entendeu? Levanta e vai. Sempre tem como fazer diferente. Exato, é simples assim. Nada entendeu? É tão perfeito que você pode continuar fazendo a mesma coisa. Tá excelente? Tem como melhorar. Isso aí. Tá ruim? Cara, se tá ruim é porque precisa melhorar, então vamos melhorar. É pra frente. E eu peguei uma deixa que eu anotei aqui para poder não esquecer, que o Alex mencionou um termo ali relacionado a eventos, né? E foi uma outra questão também que o nosso governo foi bastante sensível em relação a isso. Verificou-se que a área de eventos foi extremamente prejudicada com essa situação. Tivemos clientes que estavam com N
contratos já fechados e tal, e teve que adiar, vimos casamentos, né, aí as pessoas colocando aquele ar de sofrimento, só porque adiou um casamento, pelo amor de Deus, gente, acontece, vai passar, passou, todo mundo casou, tá todo mundo feliz, tá de boa e tal. Mas a área fiscal, a gestão fiscal tributária do país também agiu bem nisso. Então, não só liberou N situações, inclusive a desoneração da folha de pagamento para a área de eventos, como também forneceu diversas linhas de empréstimos com juros absurdamente baixos. Isso eu até me enquadro como músico, porque o músico foi o primeiro a parar e o último a voltar. A voltar, então, é verdade. Essa classe artística sofreu demais com esse Isso aí, nós tivemos, aí e aí veio o quê? A reinvenção. Os músicos começaram a caçar, cada um o seu caminho, e procurar uma alternativa para a realidade. Exatamente. Então, assim, aí nessa questão todo mundo foi se reinventando, bancos oferecendo aí valores, obviamente que partindo da equipe econômica, né? Empréstimos a 0,32% ao mês, né? Isso é absurdamente baixo, não tem condição, é algo que inegavelmente, né, não existe melhor. E para as pessoas realmente deslancharem ali, caminhar e tudo mais, né? Então, assim, existe sim essa sensibilidade. Só que, assim, o empreendedor, o Helder, ele precisa entender o seguinte: já que ele se nomeia empreendedor, ele precisa entender que o país onde ele vive, ele não é nada mais, nada menos do que uma empresa. Certo? Você, para gerir um país, é você gerindo uma empresa. Então, assim, se você vai tomar uma atitude dentro da sua empresa, onde determinada situação ali, você acha que se resolve assim, mas devido a todo o movimento da empresa, a toda a situação, né, é aquela velha história, trocar a roda com o carro andando, quanto maior for, mais lento vai ser essa troca. Agora, se isso é difícil fazer na sua empresa, que é deste tamanho, se isso fazer na minha empresa é difícil, que ela é desse tamanho, você imagina fazer em um país, entendeu? Onde você tem relações internacionais, tem uma série de situações. Então, não adianta você simplesmente imaginar uma solução, mirabolar uma solução na sua cabeça e querer que o governo coloque aquilo para poder valer do nada, né? Então, existe um processo. É aquela questão que a gente brinca, né? Sempre ter o plano e confiar no processo. Seguir o processo que a coisa vai fluir. O que para você faz em 2 dias, para sua empresa você faz em 20. Para o país vai ser, sei lá, 2 meses ou mais. Você está entendendo? Então precisa ver também, no meu ponto de vista, esse amadurecimento do empresariado. E sair realmente dessa questão do, muitas vezes, não me entendam mal, mas o vitimismo desnecessário. E a zona de conforto também, né? Isso aí. As pessoas ficam falando que não, as coisas estão difíceis, estou bem do jeito que eu estou. Mas até quando? A gente não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro. E a gente tem que se reinventar sempre. Ao invés de ficar na zona de conforto, vamos ampliar a zona de conforto, né? E, pelo que eu estou vendo aqui, o Alex, como é que foi e qual foi o motivo da transformação da fantástica fábrica do Café Caramelo? Então, Ó, reinventando aí, trazendo moda. poucas pessoas sabem o porquê deste nome, né? Eu sempre procurei aprender um pouco de cada coisa, né? Como eu já tive outros negócios, a gente procura, se tiver que fazer tudo de novo, fazer. E na época, eu fui me aventurar em registro de marca, né? Tinha ali a marca Café Caramelo e precisava se registrar. Então eu já escutava e tal. E eu tinha uma outra marca que um agente de marca registrou. E eu fui começar a estudar aquilo ali, né? Eu confesso que é bem complexo para você chegar lá e querer fazer. Uhum. Mas, como eu falei, não, eu vou fazer esse troço, eu fui lá e fui para cima para fazer. Fiz o primeiro pedido de registro, não me deram. Café Caramelo, eu fiz alguma coisa que no processo eles não reconheceram, eu tive que fazer de novo. Nesse meio tempo, surgiu uma cafeteria com esse nome, né? E a gente já tinha conseguido o registro, eu já tinha dado entrada, já tinha saído o registro da marca. Nesse contexto, já tinha 14 marcas registradas. E eu não me atentei que eu tinha que fazer o registro para não só o nome voltado para o produto, mas para cada classe que eu quisesse atuar com o meu produto. E aí eu falei, bom, eu tenho o produto, eu tenho a marca, eu posso vender o produto, mas eu tenho aqui uma série de negócios que eu vou estar no futuro escalando, mas eu não vou poder usar uma classe determinada, né?
produto, tem serviço, tem franquia. E aí eu fui fazer o registro da marca para a atividade de franquia. E me deparei que na atividade de serviço eu não podia. E aí eu pensei na fantástica fábrica de café. Nessa época eu estava com 14 marcas de outros negócios também, e eu procurei uma agência, a maior daqui do Brasil, eu falo até, comparado a outros países, ela é bem grande, bem forte. E ele falou, cara, você não vai conseguir registrar café, a fantástica fábrica de café, porque coincide com a fantástica fábrica de chocolate, a lei de marca patente, aquela coisa toda e tal. Eu falei, então, cara, eu já dei entrada, eu só preciso agora que você acompanhe, né, as outras marcas que eu tenho e essa marca que eu acabei de dar entrada. Ah, não, beleza, tal. Lá na frente, eu peguei de volta, hoje eu mesmo que administro as marcas, e saiu a marca, a fantástica fábrica de café caramelo, foi aprovado. No início dessa transição, a gente também tinha dado entrada na patente do creme, né? Mas qualquer projeto hoje que você for patentear, existe leis que aquela formulação ela fica exclusiva, 15 anos, né? Só que depois aquela lei cai. Então, se é um produto específico, por exemplo, tem a patente desse celular, mas nada impede que você pode fabricar outro celular, você só não pode ter o mesmo projeto que o meu. Então, quando a gente estava dando entrada na patente, uma pessoa, numa palestra que eu estava em São Paulo, eles estavam falando sobre marca patente. E aí ele disse, olha, tem coisa que não vale a pena você criar patentes, principalmente produto quando você tem formulação. A Coca-Cola não tem patente. Ela tem segredo industrial da sua fórmula. Então ela tem uma fábrica espalhada em determinados países, onde ela recebe, aquela fábrica recebe ali aquele xarope, que eles não têm acesso àquela formulação, e eles vão estar produzindo a Coca-Cola seguindo aqueles padrões. Segredo de produção. Segredo industrial. Então, os funcionários, todo mundo tem isso. É o segredo da fórmula. Então, eu tenho hoje o registro da marca. A gente trabalha a marca, né? Se entrar no Google, você vai ver, acho que 5, 10 mil nome Café Caramelo. A gente tinha uma preocupação, porque as pessoas começaram a associar creme de café. Todo mundo pode fabricar um creme de café. Assim como você pode fabricar um fermento para pão, mas eu não posso dizer que eu estou fabricando pó royal. Eu posso fabricar uma lâmina de barbear, mas eu não posso dizer que eu estou fabricando Gillette. Então as pessoas começaram a fazer um creme de café e dizer que estava vendendo café caramelo. E abria a rede social, aquela coisa toda. E aí a gente chamava, conversava e orientava. Hoje, as pessoas já não fazem mais isso, que elas entenderam. Quando você vai no Instagram, tem, sei lá, acho que umas 800 contas de Instagram espalhadas no Brasil com o nome Café Caramelo. Um revendedor, franqueado. Então, você vai abrir um creme de café, você vai botar o nome. Você está trabalhando para mim, né? Então, quando foi este ano, aí eu falei, vou fazer uma alteração contratual, não vai ser mais Café Caramelo, vai ser a fantástica fábrica de Café Caramelo. Vai ser o tema da nossa convenção esse ano. Então, é coisa muito simples, mas que aconteceu devido a algumas ações lá atrás. Circunstâncias que você começa, aquilo que eu falei, né? Você começa um negócio, nem tudo você sabe. Hoje eu aprendi, eu registro qualquer marca, né? Consigo fazer todos os processos tranquilo, mas eu dei um vacilo lá atrás, porque eu tinha que registrar a minha marca em 3 classes, eu só registrei em 2. Então, acho que o importante é a gente saber contornar a situação. Não existe... As pessoas se prendem à dificuldade. Você tem que focar na solução. E sempre a gente vai conseguir solução e a gente sempre vai conseguir inovar dentro daquilo que é a dificuldade, que é os desafios e transformar aquilo em algo melhor. Em relação à beneficência, o que a empresa Café Caramelo traz para os seus associados ou traz na parte ecológica com o ser humano em si?
Então, toda a nossa equipe interna e externa, eu costumo dizer o seguinte, não adianta só trabalhar internamente, externamente a equipe, motivação, né? A gente tem algumas ações de conscientização da rede interna e externa, na parte dos nossos clientes, né, dos franqueados, a gente tem a logística reversa, para poder reaproveitar os potes, e na pandemia isso foi primordial para a gente, porque quando entrou a pandemia a gente não conseguia nem comprar o pote. Eu comprava espalhado em distribuidores pequenos no Brasil inteiro e cada dia o lote era uma embalagem diferente. Essa aqui é a minha embalagem padrão, mas na pandemia era todo tipo de embalagem de vidro que você imaginar. Eu não conseguia comprar, não faltava. E as indústrias, elas davam prioridade para aquelas empresas que tinham contratos de exclusividade com elas. Então, o pequeno, eu produzia 22, 28 mil potinhos, né? Isso para eles é muito pouco. Então, a indústria falou, contrato de exclusividade com os grandes aí, foi mais de um ano nessa luta. Então, a gente trabalhou muito essa questão da logística reversa, até ecologicamente, né? Vamos trazer de volta, não vamos deixar esse vidro aí, o pessoal jogar vidro fora e tal. E começamos a trazer bastante embalagem. Até hoje a gente já fazia isso, mas na pandemia a gente intensificou. Isso é muito importante, né, Luciano? O engajamento das empresas no setor ecológico, né? Da devolução, né? Sim, com certeza. Eu acho que a palavra do momento, né? Cada dia mais que vamos amadurecendo enquanto empreendedores, enquanto sociedade, macro, micro, que seja, independente, isso é muito importante. Essas terceiras vias, né, que estão necessárias são extremamente importantes, né? Essa questão relacionada ao ambiental, né, até mesmo tributariamente já existe tratativas específicas para isso, né? Então, sim, é uma área de grande importância. E em relação, o que você me fala, meu irmão? Em família, o desafio do século. O equilíbrio profissional. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Tem 3 pontos principais, primordiais, que a gente tem que estar sempre olhando, né? Primeiro, o lado do ser humano, seja se ele é empreendedor, se ele não é, se ele é funcionário de uma empresa, como que ele vai equilibrar a vida dele profissional com a família, né? Porque a gente tem funcionários, a gente tem executivos, a gente tem empresários que têm família. Então, muitas vezes você se dedica mais ao trabalho e naquela correria de buscar o melhor. E a gente tem que seguir esses 3 pontos que são os primordiais na nossa vida, começando pelo lado espiritual, né? Colocar Deus sempre à frente, tá sempre colocando seus projetos diante de Deus, para Ele chancelar, né? Eu escrevi aqui, mas então buscar sempre a Deus primeiro, né? E aí depois a sua família. E em terceiro é o trabalho. Então, se você consegue colocar Deus à frente de tudo na sua vida, você vai trazer o equilíbrio para o trabalho e para a família. Porque hoje, sem trabalho você não vive, sem família você também não vive, e sem Deus você não tem nem trabalho e nem família. Então, acho que isso é o que eu trago desde a minha infância, a minha vida toda. A gente, lógico que tem momentos que a gente precisa, né? Não, eu estou com um projeto, você precisa dedicar mais, mas tem que haver o equilíbrio. A base, né? Deus e família. Isso aí. Luciano, mais alguma coisa para a gente puxar a respeito do empresário Alex Tongo? Eu acredito que não, né? Acredito que teremos aí outras oportunidades para poder falar um pouco mais, né? E trazer mais informações, até para também não ficar cansativo, digamos assim, né? Porque se a gente for olhar a quantidade de assuntos, a gente vai virar o dia aqui, virar a noite, na verdade, né? E acabar tomando tempo mais do que o necessário, né? Então, acredito eu que seja realmente agradecer muito aí ao Alex por esse primeiro ponto aí com a gente, né? Essa primeira iniciativa.
né? E com certeza teremos outras, né? Vou deixar os agradecimentos finais para você estar fazendo, mas já que você me concedeu aí a palavra e até aproveitando a presença do ilustre Alex aqui com a gente também, a gente vai abrir um pouquinho para a gente poder falar sobre beneficência, solidariedade no que diz respeito a questões sociais, né? Estamos, um assunto delicado, né? Estamos chegando, né, aí mais uma vez no final de mais um exercício, no final aí de 365 dias, 12 meses, 52 semanas, né? Então, assim, mais um ciclo realmente aí que se encerra. E nós, estamos ali sempre atolados com os nossos afazeres diários, correndo atrás do bem-estar da nossa família e tal, né? Correndo atrás do nosso, de se manter, na verdade, a gente muitas vezes esquece que nem todos têm essa oportunidade. E como sociedade, a gente precisa estar dando esse suporte, né? E é aí que vem, né, a ideia realmente dessa parte solidária. Então, nós estamos aí, vamos dizer assim, né, direcionando, pontuando aí, né, Magno, pelos próximos 60 dias aí, começando agora exclusivamente, impreterivelmente, no dia 1º de novembro, a nossa campanha de final de ano, né, a nossa campanha de solidária no quesito dar um Natal diferenciado. Só que o que acontece, senhores? Essa campanha, o nome é muito simples, né? A gente ficou tentando, né, buscar um nome, buscar uma coisa assim diferente e tal, mas no final a simplicidade ela chegou e pegou, que é muito simples, é Natal. E esse é Natal, ele vai trazer N outras situações. É família, é compartilhar e tal, e assim sucessivamente. Então, nós estamos iniciando aí essa campanha em todas as oportunidades que nós tivermos aqui, Alex, de estarmos aqui falando aí para esse público que dá essa moral aí pra gente, nós vamos estar enfatizando essa questão, certo? E essa enfatização, ela vai acontecer nos próximos 60 dias, nós estaremos falando pontualmente sobre, mas pontuando principalmente a continuidade, né, Helder? Que é algo que a gente precisa entender que solidariedade a gente não faz simplesmente para aliviar a consciência, né, de um ano de ausência, porque o projeto é Natal, mas a gente só pode fazer Natal o ano todo, né? Exatamente. A gente precisa entender que quem precisa, quem busca, quem tem realmente essa necessidade e tal, e não vale buscar justificativas, é isso, é aquilo, é porque fulano não fez tal, cara. Nem culpar os outros, nem né? culpar, nem a si próprio, nem a terceiros, mas simplesmente faça alguma coisa. Mas entenda que não use simplesmente essas situações para você ter um alívio de consciência, sabe? É simplesmente aquela doaçãozinha que você faz, não quer saber para onde foi. O que nós estamos buscando nessa campanha é exatamente plantar essa ideia. Nós iremos forçar essa situação agora ao máximo durante esses 2 meses, mas o objetivo final, né, óbvio que vamos ter muito retorno com isso, mas o objetivo final é exatamente implantar na mente de cada um o seguinte, é continuidade. O Natal é dezembro, passou, agora janeiro, você vai precisar comer, você vai precisar vestir, vai sentir frio, vai sentir calor e tal, vai passar mal, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Ter constância, né? Constância, Geralmente continuidade. as pessoas só pensam na solidariedade quando acontece um desastre. Exatamente. Vê o desastre, todo mundo se junta e ajuda. E esquece depois. E Helder, o que acontece? Eu sou bem pontual nessas questões e não mando recado. Eu acho que você tem muitos oportunistas também nessa situação. Olha, aconteceu um desastre, não sei o que e tal, eu tenho uma rede de supermercados. Eu vou lá, vou fazer uma campanha para poder coletar 1.200 cestas. Ok, eu consegui. Só que aquilo ali eu vou fazer o quê? Logo depois vem um canal de TV, vem isso, aquilo, entrevista e tal. Ninguém quer saber para onde foi aquela situação. E outra coisa, é só naquele momento, não tem mais nada, a pessoa não faz mais nada relacionado a isso. Então a gente está trazendo essa ideia, vai ser, como o Magno diz sempre, né? Vai ser algo que a gente vai buscar realmente engajar o empresariado serrano. Nós já estamos aí, né, Magno? Acho que já pode sólido, né? Num conceito exatamente sólido e contínuo. Acho que a gente já pode dizer, né, que nós temos aí o apoio da Associação Empresarial da Serra, que é a ASES, através do seu presidente, o Juliano, da Fibrasa. Então, assim, estamos trazendo essa ideia de engajamento mesmo. E, Alex, a pergunta que eu fiz para você nos bastidores naquela hora, olha, eu quero seu apoio. A pergunta que vem para todo mundo é o seguinte, putz, eu tenho muita coisa para fazer, meu tempo tá ali, né? Luciano, o que você vai precisar que eu faça em relação à execução e tal e tudo mais? Nada. Quanto você vai precisar de mim financeiramente, tal para isso? Nada também. Então tá, o que você quer de mim? Eu só quero o seu apoio. Eu só quero que você utilize a sua rede de networks e tudo mais, que você seja um ponto, né,
de apoio, um ponto de coleta mesmo para todas essas situações. Você vai utilizar toda a sua força de network, de contatos e tudo mais para que isso realmente ocorra. Uma corrente do bem. Uma corrente do bem. E o que acontece? Qual foi a forma que nós encontramos de fazer essa distribuição, de fazer essa gestão? Quando você quer, você encontra saídas. E nós tivemos a felicidade, né, de encontrar, na verdade, uma empresa especializada, acho que podemos chamar de empresa, né, do terceiro setor, que é o Instituto ID, onde ele faz todo esse filtro, esse levantamento. Por quê? Quando a gente doa, a gente fica muito naquela, será que a pessoa está usando da forma correta? Eu dei um dinheiro ao cara ali no carro, será que ele foi comprar uma cachaçinha, né, o que ele foi fazer? Ou um pão, exatamente, o que ele foi fazer? Você não sabe. Então, assim, quando você traz essa ideia do micro para o macro, que é um empresário onde vai ter um volume maior, é importantíssimo essa gestão do terceiro setor que o Instituto ID faz, né? Que é fazer primeiramente um cadastro dessas instituições, verificar qual é a realidade dessas instituições, se realmente precisam, se são devidamente direcionadas e tudo mais. E isso tornou o nosso trabalho muito fácil, né, Magno? Porque nós vamos usar toda essa temática, todo esse contato e tudo mais, para quê? Para levantar toda essa movimentação. O resultado nós vamos chegar a entregar, tá aqui, ó. O Instituto ID faz toda a prestação de contas, com tudo online, todo o sistema e tudo mais. E aí nós vamos forçar bastante na ideia da continuidade, nós vamos forçar a ideia do Proteínas, né, que é um programa maravilhoso que existe com o Instituto ID, mas nós não vamos priorizar o Proteínas durante esses 2 meses. Nós vamos deixar bem claro que o Proteínas a gente quer que seja consequência desse amadurecimento que a gente vai causar, que a gente busca causar, né, nessa ação que vai ser feita, né? E vamos ter uma outra situação também, que aí nós vamos realmente partir para a ignorância, né? A gente vai tocar de fato no emocional da pessoa, porque assim, a gente vê muito, né, Alex, em programa de televisão, aquela história da cartinha para Papai Noel, né, Wander? A criança vai lá, manda, diz que é isso, que é aquilo e tal e tudo mais. Beleza. Olha o nível de organização quando você tem uma gestão do terceiro setor por trás disso. O Instituto ID já vai entregar essas cartinhas para a gente, advindas dessas crianças que eles entendem realmente o que elas precisam, sabe que é uma menina de 9 anos que vai ganhar uma boneca, não é um menino que chega lá de 10 anos e vai ser obrigado a ganhar uma boneca e não sobrou nada para ele. Então existe, exatamente, uma bola. Então assim, existe um contexto, então a gente vai trabalhar, Alex, essas cartinhas e nós vamos chegar nos nossos círculos sociais, né, e vamos chegar, Alex, você quer adotar um deles? Você quer adotar uma cartinha dessa? Cara, é um presente, é uma coisa mínima, é o envolvimento. Porque hoje... Desculpe te interromper. Inclusive, ontem à noite eu conversei com um amigo nosso, o Paulo Gar, da oficina lá, e ele perguntou isso porque os Correios, a maioria das agências fecharam. E antigamente tinha isso de ir lá buscar as cartinhas. Isso ainda procede? Você tem alguma informação sobre isso? Ele me perguntou ontem. Então, é o que você falou. Realmente os Correios tá naquela, né? É uma empresa que não houve transformação, né, Alex? Se não houve transformação, acabou ficando. Então, não existe mais. Então, pelo menos a gente não vê realmente, não ouve falar. Então, Vamos procurar essa informação amanhã. Né? A coisa bacana disso tudo, Luciano, existem pessoas que amam fazer filantropia, né? Sim. Eu gosto, já fiz muito, né? Já fiquei à frente de um projeto que eu idealizei, fazia ele aqui fora, né? Mas não era algo momentâneo, era de pegar as crianças e dar para eles uma condição jovem. E hoje a gente encontra aí mais de 2.000, 3.000 jovens que passaram por esse processo, que tiveram a condição de conhecer uma Vale do Rio Doce, de fazer 4 cursos muito rápido, né? E envolver profissionais com eles, dar um acompanhamento. Então, assim, foi uns 2 anos aqui fora, depois mais 2 anos com um grupo de pessoas, onde a gente fez isso junto. E é o que você falou, tem aquela questão dos oportunistas que querem aparecer, aquela coisa toda. E o que a gente gosta mesmo é de entender e ver que a gente está conseguindo. Não é só ir lá e fazer a ação, é entender gerar oportunidade e você conseguir enxergar que está havendo alguma mudança ali. É dar um acompanhamento, é ser algo constante, né? É você trazer para a realidade aquele sentimento de pertença ali no processo, né? Porque pra gente é muito cômodo, né? A sua vida não é corrida, né? É pouco corrida e tal, 7 dias na semana é pouco, graças a Deus temos uma correria para correr. Então isso é maravilhoso. Então assim, quando você consegue um pouquinho desse tempo para você se envolver nesse processo todo, você descobre outro mundo, né? Isso é uma realidade incrível. Então é aquela... Muitas vezes a gente que está fazendo filantropia está sendo mais beneficiado, está fazendo mais
mais bem pra gente do Verdade. que pra Eu eles. dou esse exemplo com a doação de sangue. Disse tudo, Quando verdade. eu dou o sangue, eu não estou doando o sangue, não, eu estou recebendo. Verdade. Eu A recebo mais do que eu doação de dou. sangue realmente é algo que faz toda a diferença. Uma doação de sangue salva 4 vidas. E o Exatamente. bacana de ver uma idealização num projeto como esse é que o pouco que você está falando pra gente, a gente está vendo que está tendo o quê? Gestão dentro do negócio. Solidez. Sim. Não é só você pegar e ir lá fazer a filantropia de qualquer jeito. Uma Isso vez é e fácil. pronto, A gente né? pega um WhatsApp, estou precisando de ajuda para a instituição tal. Você levanta, vai lá e entrega. Acabou. Você não tem envolvimento, né? Envolver as pessoas. É isso aí, é aquela história que a gente ouve, brinca lá, né, com a história do hambúrguer, né? É o envolvimento e o comprometimento, né? O porquinho ali, ele tá comprometido no processo. A galinha, não, ela tá só envolvida. Só envolvida. É uma forma engraçada que eu gosto de usar isso, principalmente com a minha equipe, para poder deixar bem claro para eles. Você está envolvido ou você está comprometido? Você quer se envolver ou você quer se comprometer? Você está realmente disposto? Então, essa é a ideia. E, Alex, assim, nos meios sociais que a gente convive, né, que inclusive são comuns de nós 4, na verdade, a gente tem muito isso. A gente tem pessoas que simplesmente se colocam em um nível de comodismo tão grande que ela acha que a partir do momento que você tomou a iniciativa para fazer alguma coisa, é porque você está fazendo isso buscando algo em troca. Ela realmente, como ela não tem a capacidade, fala logo desse jeito, ela não tem a capacidade de vestir a camisa e pegar para fazer, o que é que ela faz? Ela faz como diz o Cortella, ela senta, cruza os braços e fala, E chora. vai dar errado, pode esperar, mas tá dando certo, mas vai dar, só não deu ainda, né? Então, gente... E a gente... Você falou no Cortella, a gente acaba... O Cortella é incrível, né? A gente foi na palestra dele. Nós também, lá no Cicobi, estávamos lá. É porque as pessoas não entendem que tudo que aquilo que a gente... Ou você inicia algo, né? Ou você fica esperando ser grande para iniciar. Então, aquela frase que ele diz, né? Que você começa por onde você pode. O que você tem para começar? Eu tenho isso. Começa com aquilo ali. Então, muitas vezes, as pessoas veem a gente envolvido com algo e estão até mais afoitos do que a gente alguma coisa, ou falar, não vou não, porque não está fazendo da forma que deveria fazer, mas a gente só tem aquilo na mão. Talvez Eles estão buscando a se perfeição vier que nunca mais vai gente chegar. para agregar, né? Alex, essa fala dele é fantástica. Faça o melhor que você puder com as condições que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Então, aquela questão, às vezes eu vou fazer isso aqui, não, vou fazer pouco, não interessa. É aquele pouco ali que você está fazendo. Esse que vai ser um importa. dos pontos do nosso Papo 27. A gente vai trazer algumas interlocuções de grandes escritores aí, frases famosas em todas as Com nossas certeza. reuniões. Com certeza teremos isso aí. Então é isso. Vamos agradecer demais nosso amigo Alex Tongo, Café Caramelo, Eu que nosso agradeço. irmão Luciano. Agora, Alex, 3 pontos novamente. De onde você veio? Bom, o Alex nasceu ali em Praia Grande, né? Melhor e mais linda praia. Apoiado. Que É nós engraçado temos. que o nome dele é Tongo, o sobrenome dele é Tongo, e eu moro numa rua chamada Vila Tongo, que é do avô dele. Eu se não me nasci engano. ali, fui criado ali. Meu avô, ele casou, teve 10 filhos, a primeira mulher faleceu, teve mais 10. Então a gente convivia ali, né, na Vila Tongo, fiquei ali até meus 19 anos. E toda a minha vida foi ali, comecei a empreender ali, comecei a trabalhar, eu vendia coco naquela praia ali, né? Foram 5 anos vendendo coco ali. Então foi dali que você veio, né? foi dali que eu vim e onde hoje eu retorno muitas vezes, porque as raízes foram bem sólidas. né? E hoje, onde você está? 3 pontos. Um já foi, o segundo agora. Onde você está? Você veio e onde você está? Hoje eu estou em uma condição agradecida a Deus, né? Muito privilegiada diante de todos os desafios. Já tirei a palavra dificuldade do dicionário. Muito bom. bem. Diante de todos os desafios, acho que o presente que a gente vive hoje, ele é muito privilegiado com todos os desafios que a gente enfrenta. O nome já diz, né? Presente. Presente. Me considero uma pessoa que alcancei, né, tudo aquilo que eu busquei lá de onde eu vim, onde eu estava, Onde né? você veio. Então, tudo aquilo que eu almejei, tudo aquilo que eu acreditei, eu alcancei. E às vezes eu me paro e falo, peraí, você alcançou, mas você tem muito ainda para poder... Então agora vai vir o terceiro ponto. Onde Onde vai? pretende chegar?
Como é que você se vê muito... daqui a 5 anos? Você, Café Caramelo, família? A gente tem muita coisa ainda para poder realizar, porque você cria as metas, né? E quando você para, atingir as metas, então vamos dobrar as metas, né? Mas a nível empresarial tem muita coisa ainda para a gente fazer acontecer. Eu costumo dizer, esse dia eu estava com um grupo conversando, eles estavam falando de um empresário e, não, porque o cara só vive disso, que não sei o que e tal, e quando ele está de folga, o cara está isso e aquilo, não sei o que. Não, tudo bem, o cara tem que ter equilíbrio, mas olha, o cara está pagando um preço para empregar 4.000 pessoas. Quantas pessoas como essa tem hoje, né? Tudo bem, talvez eu não teria a mesma disponibilidade que ele tem, né? Mas a gente tem muita coisa nova aí que está vindo, tanto na Café Caramelo quanto outros negócios, né? A gente tem outros negócios aí também, a gente brinca um pouquinho no ramo imobiliário. Então, brinca de coisa séria, né? Eu acompanho. Tem coisas bacanas aí para acontecer e muita coisa boa a nível internacional. Opa! Já deu spoiler. Já largou spoiler pra gente. Vamos para o próximo. Então a gente vai encerrar aqui o nosso Papo 27, agradecendo mais uma vez nosso amigo e irmão Alex Tongo e Luciano de Castro. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço esse projeto piloto, que tenho certeza... Eu é que agradeço. Tenho certeza que vocês vão decolar. Nossa. Com essa marca linda aí, gostei pra caramba, ainda mais que meu nome ficou bonito.